esporte de volta no futebol feminino brasileiro, mais um capítulo no embate entre jogadoras e CBF. Nessa última semana foi lançado um manifesto cobrando mais suporte ao futebol feminino. O documento foi assinado por ex-jogadoras da seleção, que também pediram o apoio da FIFA, né? Elas reivindicavam justamente isso, né? Esse respeito que muitas vezes não é dado às mulheres dentro da CBF. E os exemplos utilizados foram os mais diversos, principalmente essa questão da demissão de Emily, né? Que elas enviaram uma carta que foi totalmente ignorada, e também essa recente aposentadoria das jogadoras, né? É só para você ver, Júlia, como é difícil o diálogo com a CBF, porque as meninas tiveram que mandar esse manifesto para a FIFA fazer, né, esse intermédio. É tanto que a própria CBF disse que não recebeu nada, né? Que ficou sabendo pela imprensa que as meninas nunca procuraram qualquer tipo de diálogo. Mas aí é que tá, né? Procuraram como, né? Porque, na verdade, foi enviada uma carta antes da demissão de Emily, que as meninas pediram para que ela não fosse demitida, que o grupo fosse mantido, porque mesmo sem o resultado tão esperado de 100%, que a gente não sabe também essa cobrança toda, porque não houve nenhum jogo oficial, nenhum jogo ali era para classificar ou desclassificar o Brasil, eram só amistosos, e amistosos são feitos exatamente, me corrijam, né, se eu estiver errada, para testar a equipe e a reestruturação da equipe, e aí a CBF, na verdade, ela queria ser procurada como? Porque foi procurada, a carta foi enviada e foi basicamente ignorada, né? As meninas fizeram um pedido, o Marco Paulo Del Nero não acatou e acabou acatando, né, até onde a gente sabe, o pedido lá do Marco Aurélio, que era a demissão de Emily e a volta de Vadão, que acho que a gente já falou bastante disso no programa, mas esse manifesto eu só queria ressaltar algumas coisas, né, do pedido das meninas. As meninas pediram no manifesto a criação de um comitê de futebol feminino na CBF. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a CBF ela lançou ano passado, em 2016, a notícia de que tinha criado um departamento de futebol feminino. E foi logo também depois da FIFA nomear uma mulher para lidar com a divisão responsável pelo futebol feminino mundial, né? Foi meio que bem assim, um atrás do outro, esses anúncios, e aí a gente passou a acreditar que seria diferente, aí agora o Brasil vai ter um departamento de futebol feminino bem organizado, mas eu fui apurar com quem trabalha lá dentro, inclusive conversei com algumas jogadoras, entre elas a Rosana, que acabou me confirmando que lá dentro da seleção feminina, da CBF, esse departamento ele é inativo, não existe atividade no departamento. Existia, com Emily Lima, né, um planejamento, um calendário que foi criado para estruturação do futebol feminino, pelo menos nesse período 2017-2018, e que foi rompido aí com a demissão dela. E que era uma coisa que Emily fazia no Sub-17, quando ela era treinadora do Sub-17. Então, a Emily foi a primeira e única mulher que teve um papel de líder ali na CBF como treinadora. Então, assim, é muito difícil mesmo esse diálogo, pelo que as meninas estão falando. A CBF, pelo que a gente vê, ela não tem muito interesse de desenvolver o futebol feminino. A gente já veio falando outros programas, isso aqui já vem se repetindo, não só outros programas, mas acho que na vida aí a gente fala muito dessa falta de apoio ao futebol feminino. Não sei o que é que acontece. As pessoas falam muito que não tem visibilidade, mas como vai ter visibilidade se não existe alguém ali para ir lá, para incentivar, né, para desenvolver essa modalidade? Aparentemente não existe um espaço, principalmente para que ex-jogadoras, né, entrem e assumam esse papel de liderança, seja de maneira técnica, administrativa ou gestativa, qualquer maneira de inserção dessas mulheres para que elas próprias possam avaliar e dizer o que pode ser feito para se melhorar o futebol feminino no Brasil. Júlia, eu acho que nem só ex-jogadoras, porque eu posso falar por mim. Eu fiz uma pós-graduação de futebol e eu não via nenhuma perspectiva de trabalhar com o futebol. Porque o espaço para as mulheres dentro do futebol é muito difícil. E imagina você colocar como coordenação, direção, né, num cargo de gestão. É muito difícil. Exato, é um pedido, inclusive, delas também de colocar mulheres em cargos de liderança dentro da CBF, que é uma coisa que não existe e que a gente conversa por aí também, né, especialmente com quem é fã de futebol no Brasil, que fala assim, mas não tem pra quê, né, a CBF investir em futebol feminino, porque o futebol feminino não tem tanta visibilidade, não vai render lucro. Só que vamos entender, pessoal, que a CBF é a Confederação Brasileira de Futebol. Se a gente estivesse falando de uma iniciativa privada, certo, para
tem lá seus interesses comerciais, é outra coisa. A gente está falando de uma confederação de futebol que é responsável pela regulamentação e pelo direcionamento do futebol no Brasil e que devia ter aí pelo menos um mínimo de igualdade e direcionar investimentos e também uma organização, né? Porque eu já ouvi também muita gente falar, mas qual a diferença que vai fazer uma mulher e um homem à frente? Faz bastante diferença, especialmente como Juliana falou aqui e como Júlia falou também, ex-jogadoras também assumirem esse papel, porque vivenciaram todos esses anos aí, onde o futebol no Brasil, para quem não sabe, o futebol feminino já foi inclusive proibido pelo governo, inclusive, de ser praticado. Então, é uma história triste e lamentável que está tentando ser modificada por essas jogadoras de coragem, né? Infelizmente, a Marta não faz parte da lista. Eu vou só pontuar quem foi que assinou esse manifesto. Foi a Márcia Tafarel, a Cici, Formiga, Cristiane, Fran, Rosana, Andréia e Juliana Cabral. Muito bem, e a gente segue aqui no TV O Esporte fazendo coro, né? Essa reforma de igualdade de gênero dentro do futebol brasileiro. E ainda falando de futebol, na corrida para a Copa do Mundo da Rússia, já temos 15 países com passaporte carimbado. Um deles é o Brasil, que empatou o último jogo em 0-0, mas permanece em primeiro lugar no grupo, né? O Brasil agora segue com 38 pontos, primeiro lugar. Aí, o que separa do vice-líder são 10 pontos, que é o Uruguai, né? Classificado, primeiro lugar garantido nas eliminatórias e, consequentemente, na Copa do Mundo, né? Pois Exatamente. A gente tá vendo as imagens aí, né? O Brasil parando aí na defesa do Lamp no último Sim, jogo. o Lamp aí estava inspiradíssimo nesse jogo. Pois é, e parou realmente o ataque do Brasil, que terminou no empate, mas não é uma equipe que está precisando tanto de pontos para a classificação, né? Há já algumas rodadas antecipadamente, o Brasil já tinha garantido isso, né, nessa era Tite, né, tão falada, tão comentada. E Tite que continua invicto aí na seleção brasileira. Exatamente. O Brasil vai jogar o próximo jogo contra o Chile, que inclusive já jogou nessas eliminatórias em 2015, faz tempo, né? Na era Dunga ainda, e perdeu por 2-0, mas eu acho que a seleção era outra naquela época, né? E agora, nesse próximo jogo, o Ederson vai ter uma chance no gol, que é o reserva imediato de Alisson. A gente vai ter essa mudança aí. E Marquinhos vai entrar no lugar de Thiago Silva, que foi lesionado. O jogo é amanhã, né, inclusive? Isso, amanhã. Lá no estádio do Palmeiras, Allianz Parque. Allianz Parque, exatamente. E os classificados, né, os que já estão classificados são Rússia, Alemanha, Polônia, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Nigéria, Egito, México, Costa Rica e Brasil. Desses 15, classificados, né? A gente ficou aí muito feliz, principalmente com o Egito, com a Costa Rica, né, que a gente realmente não esperava. A gente vai poder conferir, inclusive, algumas imagens da comemoração do Egito, que foi muito bacana, né? Todo mundo ali vibrando, a torcida animada. Principalmente a gente conseguiu ver até imagens na redação. Pois é, né? 27 anos, o Egito ele passou 27 anos sem se classificar para a Copa do Mundo. E a gente tá vendo as imagens aí. Essa comemoração foi quase uma final de Copa do Mundo, né? Pois é. Uma vitória mas pro mais do Congo que merecido. por 2-1, né? Já no finalzinho, no final do segundo tempo, já quase os 50 minutos. Gente, eu fico imaginando para quem torce, gosta de futebol e é torcedor ali, imagina uma classificação para a Copa saindo numa situação dessa, lá nos 90 minutos do segundo tempo, né? Lá no finzinho, lá no fim do jogo. E essa emoção toda, né, de fazer tanto tempo sem ir para a Copa, eu só lembrei do Tahiti, que não é um parâmetro aí na Copa das Confederações, mas eu lembrei deles, os bichinhos, eu fui para o jogo, inclusive. Eles que não tinham um time profissional, mas ficavam lá, não tinham um time profissional, né, do país, mas se organizaram, vieram para a Copa das Confederações, perderam todos os jogos. Mas fizeram um gol. Mas fizeram um gol. Fizeram um gol. Estavam felizes demais, a gente vê a felicidade, né, do Egito e dos torcedores também do Egito. E quem tá ali na beira, vai, não vai, é a Argentina, né, que no último jogo empatou com o Peru, acabou perdendo a quinta colocação, que é justamente a colocação da repescagem, e perdeu pro próprio Peru, né, agora vai ter que vencer o próximo jogo e contar com a sorte dos outros times também. Sim, a Argentina aí que está na sexta colocação, fora, né, da zona de classificação. Se ganhar do Equador, próximo jogo, ela vai para quinto lugar e joga a repescagem contra a Nova Zelândia, mas para se classificar direto, ela tem que ganhar do Equador, o Chile ganhar do Brasil e a Colômbia e o Peru empatar. Aí ela consegue se classificar para a Copa direto. Não está difícil não para a Argentina, eu acho que eles conseguem essa classificação.
Eu Vamos acho que ver. esse não tá difícil, é um pouquinho relativo, porque eu diria que tá um pouquinho difícil sim, tá sofrido. E a gente viu aí a Argentina descendo uma escadaria, eu acho que quase que caindo a la Nazaré Tedesco, não me permitam a referência, porque foi vice-campeã da Copa do Mundo e agora, né, nessa fase de classificação para a Copa da Rússia, tá nessa dificuldade, tá precisando vencer e depender de outros resultados também. E também porque passou por várias crises, né? O time da Argentina passou por várias crises. Eu também lamento bastante por Messi, né? É incrível como a Argentina é o único time que consegue parar Messi, né? Exatamente. Tá se muito comentando. Eu li inclusive um texto de Ana Clara que ela falou exatamente sobre esse peso que se coloca no Messi. Que eu imagina você, né? Você sendo o principal jogador da seleção e toda essa carga de responsabilidade de se classificar está sendo colocada nele. E eu vi também que o técnico Sampaoli lá tentou montar a seleção da Argentina, digamos assim, aos moldes para Messi se ajeitar para conseguir, né, jogar com o Messi. Mas acabou não dando jeito. O importante é que o Brasil venceu, estamos muito felizes, mas olha só, quem não venceu, para variar, foi o ABC, viu? Enfrentou o CRB fora de casa no estádio Rei Pelé e o alvinegro amargou, né, mais uma derrota, perdendo por 1-0 fora de casa. Agora o ABC, faltam 10 jogos para o ABC, né? E ele precisa vencer os 10 se não quiser fica na zona de rebaixamento. Se não quiser, na verdade, voltar pra Série C, né? O problema nesse jogo também é que tinham 9 desfalques, né? Foram os volantes Felipe Guedes e Jardel, os zagueiros Cleiton e Léo Fortunato, o meia Vitor Júnior, os atacantes Fabinho, Adriano Pardal, Lucas Coelho e Tatá, que são jogadores importantes nesse elenco do ABC. Então, assim, além de todos os problemas que o ABC vem aí, ainda teve esses 9 desfalques. E aí o CRB ganhou 1-0, o gol aos 25 minutos do primeiro tempo, de Danilo Pires, e o segundo tempo foi uma disputa enorme, Edson, Danilo Pires, porque Edson fez grandes defesas, fez uma defesa ali que ele tirou em cima da linha com o pé esquerdo. Edson brilhou aí nesse jogo, poderia ter saído sido com mais muito elástico, né? bem mais elástico esse placar, mas conseguiu segurar esse 1-0, infelizmente o ABC não pontua mais uma vez, e aí vem aí 11 jogos sem vencer. Pois é, quebrou o jejum, inclusive, do CRB, que estava 5 jogos sem vencer. Acabou vencendo em cima do ABC, né? Infelizmente para o ABC. E aí a gente vê também um time que está com uma crise, já vem uma crise há muito tempo, né? A gente se repete muito aqui no programa. Eu estou parafraseando Letícia hoje, que não aguenta mais falar a mesma coisa, mas é uma crise que vem de muito tempo. O ABC, ele tem problemas no setor de criação e no setor de ataque. Fez contratações tardias, né? Achava lá no início do ano que o time que venceu o estadual, que a gente viu que não é parâmetro para uma Série B do Brasileirão, como o Geninho já vinha falando, pensou que iria segurar, né, lá na Série B, mas aí não deu certo, acabou fazendo contratações tardias, tentando encaixar os atacantes para o gol, mas aí a gente está vendo aí, pelo histórico que o ABC, infelizmente, eu acho, né? Já posso dizer isso, que eu acho que o ABC não vai conseguir se manter na Só Série pra B. gente fazer uma trajetória dessa história do ABC, foram 16 gols, né, a favor, 39 tomados, isso equivale a 21,49% de aproveitamento. O ABC tem agora 18 pontos. Tem um retrospecto aqui, o time em 2008, que conseguiu 18 pontos, foi justamente o CRB, né, até essa 27ª rodada do campeonato. Em 2010 foi o América, que tinha alcançado 26 pontos, bem maior do que o ABC. Em 2012, o Ipatinga, né, que atingiu esses mesmos 18 pontos. Então, são poucos times, né, que representam essa trajetória tão ruim, né, a esse ponto aqui da Série B. Agora a gente segue para a Série C. Neste final de semana, tivemos a definição dos times que disputarão a grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza conquistou a vaga com um empate por 2-2 contra o Sampaio Corrêa. E o CSA, mesmo perdendo por 1-0 em tempo normal, se garantiu na final após vencer o São Bento por 4-2 nos pênaltis. E aí? Teremos uma final nordestina aí, Fortaleza Pois é. contra CSA. O Fortaleza que precisava só do empate, conseguiu no finalzinho do jogo, aos 49 minutos, tá ali sofrido, né? Inclusive, parabenizar aí ao CSA por ter passado e o Fortaleza também, que nesse ano não começou a Série C como começava antes, né? Que nunca conseguia subir, sempre começava o melhor, fazendo a melhor campanha, não conseguia subir. Esse ano parece que deu errado para dar certo, né? Não começou tão bem e agora está aí na final. Foi sofrido também lá no finalzinho do jogo, mas está aí na final e quem sabe pode ser o campeão, hein, Brasileiro? Então, para encerrar o programa, vamos de aposta, né? Vai dar o quê, Ju? Fortaleza.
Eu tô torcendo pro Fortaleza estar em uma torcedora para alegrar essa torcida maravilhosa também. Então vamos esperar, né? Apostas feitas, o programa de hoje tá chegando ao final. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada, Amanda, por estar aqui entre nós. Obrigada também, obrigada meninas, e hoje foi maravilhoso. Continua acompanhando a gente nas redes sociais, né, Júlia? Isso, obrigada meninas, boa noite pra vocês em casa e até segunda-feira. Muito bem, então segue lá nas redes sociais, no Instagram TV O Esporte, no Facebook TV O Esporte RN. A gente se despede, fica por aqui e até a próxima segunda-feira.